Muito bem. Enquanto as crianças descem, nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 18 de João. A gente já estava lá no 20, né? Mas a gente pulou o 18 por conta da Páscoa. E para falar de Pedro, a gente precisa falar do capítulo 18 também. João capítulo 18, a gente vai ler do primeiro versículo até o versículo de número 11, e logo em seguida a gente vai orar, mas eu peço para você não fechar a sua Bíblia, porque a gente vai até o 27 durante o sermão, tá? Então, João capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 11, e depois a gente ora e vai até o 27 no decorrer do sermão, então deixa a Bíblia aberta, tá? Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. E quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Até aqui. Não fecha a Bíblia, nós vamos orar, tá bom? Senhor, fala aos nossos corações. Nós queremos ser transformados à medida da Tua vontade. Queremos ser conduzidos por esse caminhar que nos fará cada vez mais parecidos com Jesus. Isso só é possível pela Tua palavra, Pai. Portanto, nesse momento em que nós abrimos a Tua palavra e nos direcionamos ao Senhor, nós queremos clamar: fale aos nossos corações, Pai, transforme os nossos corações, quebrante os nossos corações, Deus, que essa palavra encontre morada dentro de nós, e que nós, Deus, possamos morar diante dessa palavra. Essa é a nossa oração, que essa palavra, Deus, como um espelho, revele quem nós somos e que nos mostre, Pai, tudo aquilo que ainda precisa ser melhorado dentro de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. As crianças hoje... Tem criança aí ainda? Tem criança com papel para desenhar? Tem. Então, vocês... Tem um pedaço na frente que vocês podem anotar ou desenhar. Seria legal se vocês desenhassem um espelho, para que a gente pense um pouquinho nessa ideia da palavra de Deus como um espelho mostrando para a gente quem a gente é, tá bom? Então, desenhe um espelho bonito aí e vai ser bacana. Depois, num outro momento, eu vou mexer com vocês de novo, porque a segunda página tem uma pergunta que eu fiz para vocês e a gente vai responder em algum momento do sermão. Então, você está do lado do seu filho, do seu neto, a hora que eu falar: olha, crianças, dá uma cutucada neles para eles poderem também acordar, prestarem um pouco mais de atenção e responderem a segunda palavra. Pode ser assim? Então, vamos caminhar. É importante, meus irmãos, agora falando com vocês, a gente pensar a respeito das frustrações que a gente tem na vida cristã, né? E aí, quando eu falo frustração, de repente você vai falar: pastor, a gente se frustra muito com as outras pessoas, né? Mas não é desse tipo de frustração que eu quero falar hoje, não. A frustração com as outras pessoas, ela é facilmente resolvida quando a gente entende quem a gente é, né? E quando a gente entende que a gente não é mais santo do que o outro. Se não fosse a graça de Jesus, a gente talvez cometeria o mesmo pecado. Mas eu estou querendo pensar um pouco nas frustrações que a gente tem com a gente mesmo. Eu não sei se você já passou por isso, se você já descobriu que você não é capaz de fazer uma coisa que você gostaria muito de fazer,
Ou, por exemplo, de repente você descobriu, e no final do culto talvez eu tenha uma boa notícia para você, você gosta muito de cantar, lá na sua casa você canta pensando em você mesmo muito bem, mas quando você vai perguntar para outra pessoa se você está cantando bonito, ela vai com muito carinho dizer para você assim, então, é melhor você aprender outra coisa. Né? Ou então, se você gosta de cantar, é melhor você aprender, porque está um pouco difícil. A gente se sente frustrado, porque a gente queria muito cantar, mas a gente não consegue. Nosso sonho era, de repente, ser um engenheiro de sucesso, mas a gente não consegue aprender matemática, mas a gente é bom em português, e de repente a gente se frustra porque não dá para ser engenheiro, mas por outro lado a gente se descobre porque a gente aprende que dá para ser um bom professor de português. Não sei. A questão é que a gente lida, ou deveria lidar, com frustrações o tempo todo, e eu não sei se você gosta delas, mas se eu puder falar por mim, eu não gosto delas não. As frustrações incomodam a gente, porque elas falam a respeito de coisas que nós não somos. Não somos ou ainda não somos. E como a gente lida com as nossas frustrações determina como vai ser o nosso futuro. Né? De repente você está aqui dizendo, pastor, eu não sou um bom administrador da minha casa. Ou, de repente, você está aqui e sua casa está passando por um problema financeiro e você ainda não descobriu que o problema é que você não é um bom administrador da sua casa, do dinheiro que Deus confiou à sua família. De repente, você está passando por uma crise no seu casamento e precisa descobrir que você não tem sido um bom marido, do jeito que você pensa que tem sido, talvez um marido tão presente, ou talvez uma esposa tão respeitosa ou carinhosa. Perceba que as frustrações, elas nos incomodam à medida em que elas nos mostram que talvez o problema não esteja no mundo lá fora, mas talvez o problema esteja dentro de mim. É por isso que a gente precisa pensar na Bíblia e no que Deus está fazendo com Pedro, como em um espelho, onde a gente consegue enxergar de fato quem a gente é. Mas, antes da gente entrar no texto, eu ainda preciso dizer que tem gente que não gosta tanto de frustração e evita tanto a frustração que vive mentindo para si mesmo. Vive enganando a si mesmo. Numa dinâmica, às vezes, de fato, mentiras que são acumuladas para que a gente não consiga se enxergar do jeito que a gente é. Ou, então, numa dinâmica de compensação. Eu não sou um bom cantor, mas agora eu vou comprar todos os cursos possíveis de música. Não sei se eu vou fazer, mas eu vou comprar todos os cursos possíveis de canto que eu encontrar na internet. Eu não sou um bom administrador da minha casa, mas, por outro lado, pastor, eu faço tudo que eu faço com tanto amor, eu gasto tudo que eu tenho, que eu não tenho, para amar as pessoas. Está vendo como que a gente tenta compensar e justificar os nossos erros para fugir, das frustrações que a gente tem. No texto que a gente leu, a gente vai se deparar com uma frustração de Pedro. Mas antes da gente se deparar com uma frustração de Pedro, em primeiro lugar, a gente precisa se deparar com uma revelação de Jesus. E Jesus é revelado na sua relação com Judas. O texto, ele vai sendo construído, e enquanto ele vai sendo construído, deixa eu colocar meu esboço aqui para cima, se eu esquecer alguma coisa, eu puxar daqui, ele estava para trás da liturgia, agora voltou e está tudo certo. Enquanto ele vai sendo construído, nós vamos percebendo o quanto o evangelista, aquele que escreve o evangelho, ele deseja nos mostrar quem Jesus é em comparação com Judas. Então, Jesus chega no que nós chamamos do jardim do Getsêmani, e ele está ali com seus discípulos, ele tem a multidão que lhe persegue. Aqui a gente fala dos 11 discípulos, aqueles que são mais íntimos. Ao mesmo tempo, Judas, aquele que já saiu do grupo dos discípulos, agora também chega nesse mesmo jardim, cercado ou seguido por uma escolta e guardas dos principais sacerdotes. E aqui, logo no versículo 3, a gente tem uma primeira diferença sendo anunciada por nós, quando essa multidão, ou essa turma que chega com Judas no jardim do Getsêmani, é descrita. Olha comigo. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes dos fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Lanternas,
tochas e armas. Algumas coisas importantes a respeito desses apetrechos. Eu quero começar do final. Primeiro, as armas. Lá na frente, a gente vai descobrir que Jesus não tem arma nenhuma com ele. Pedro tem, Judas tem, Jesus não tem. As armas que se acumulam nas mãos dos guardas que chegam para prender Jesus são uma demonstração de força, aparente poder, uma demonstração da capacidade daqueles guardas junto de Judas em exercer o poder do sinédrio e prender Jesus, levando-o cativo até o lugar em que ele seria julgado. Essa é a ideia que está sendo construída aqui através das armas que estão presentes no texto. No entanto, junto das armas, eles também levam lanternas e tochas. E aqui a gente precisa lembrar do que a gente já vem falando desde semana passada, a dinâmica que existe no Evangelho de João entre a luz e as trevas. Quando é que a gente usa lanterna e tocha? Quando está escuro. E o que o Evangelho de João fala que a gente faz no escuro? A gente se esconde, porque as nossas obras são más. Se a turma de Judas, diferente da de Jesus, precisa de lanterna e tocha, é porque eles estão se escondendo num ambiente escuro. Pastor, mas eu queria entender um pouco mais olhando para o Evangelho de João. Então, olha comigo o que Jesus diz no capítulo 11, nos versos de número 9 e 10. Quando ele anunciando, logo depois de ressuscitar Lázaro, melhor dizendo, um pouco antes de ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ele diz o seguinte: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Já que você abriu, vai para João 12, versículo 35, e a gente lê o seguinte: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Armas, uma demonstração de poder. Lanternas e tochas, uma demonstração de que aqueles homens que acompanham Judas não sabem o que estão fazendo. Andam nas trevas e tropeçam, é por isso que eles precisam de uma luz falsa, produzida pelo fogo. Os discípulos de Jesus não têm nada nas mãos, por quê? Porque Jesus não vem estabelecer o reino pela violência. Deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Mas Jesus veio estabelecer o reino pelo poder da sua entrega graciosa e amorosa. Mais do que isso, aqueles homens que seguem Judas têm lanternas e tochas, porque eles andam nas trevas, eles estão nas trevas, eles não são capazes de produzir luz, suas obras são más, e eles estão prestes a tropeçar. Se você não sabe, o mesmo Judas que segura uma lanterna, daqui a pouco correrá para o escuro e se enforcará, perdido no meio das trevas. Por outro lado, nós temos Jesus, sem arma, porque Ele é poderoso demais para não precisar delas, sem tochas e lanternas, porque Ele é a própria luz, e aqueles que o seguem experimentam as obras de Deus e de maneira nenhuma tropeçam nos seus próprios passos. Dá para entender o que o texto está fazendo para a gente aqui? Comparando dois personagens e revelando quem Jesus é? É lindo demais o que João está nos contando a respeito de Jesus. Mas se a gente caminha um pouco mais agora no texto, a partir do verso 4, a gente vê uma outra dinâmica acontecendo. Existe aqui um jogo de palavras que eu vou só te dizer que existe, que nos leva a entender o texto de novo como uma comparação, nessa ideia de que Jesus vai até o jardim, entra no jardim, depois ele sai, e aí os discípulos, Judas e os guardas também vão até lá, seguem Jesus. O verbo grego é o mesmo, é o verbo ir sendo aplicado de diversas maneiras. E aí então, agora Jesus, que já entrou no jardim, sai ao encontro daqueles homens e pergunta a eles: a quem vocês estão procurando? E os homens respondem: a Jesus, o Nazareno. E a isto Jesus responde, como é que está escrito aí? Sou eu. Posso te contar como é que está escrito no grego? Troca. Eu sou. Te lembra alguma coisa? Te lembra
as falas de Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Ah, eu esqueci algum? Eu sou a luz do mundo, eu falei? Então, te lembra essas falas? Te lembra mais alguma coisa? Te lembra o nome de Deus apresentado a Moisés no Antigo Testamento? Eu sou o que eu sou? É o que Jesus está fazendo diante daqueles homens armados, diante daqueles homens com poder bélico, para prender não apenas Jesus, mas todos os seus discípulos. Jesus se apresenta diante deles e com o simples proclamar do seu nome, ele diz: eu sou. E o texto nos conta que cada um desses homens que estavam com Judas cai por terra, indo para trás e logo em seguida caindo. É por isso que Jesus não precisa de armas. É por isso que Jesus não precisa de escolta. É por isso que Jesus não precisa de guarda-costas. Porque o seu próprio nome é poderoso o suficiente para, ao ser pronunciado, derrubar os seus inimigos. Você entende o que isso significa para nós, meus irmãos? Quando nós estamos caminhando com Jesus, nós estamos conhecendo o Filho de Deus, alguém que não é capaz de ser impedido, ou melhor, alguém que ninguém é capaz de impedi-lo, alguém que não pode ser parado nos seus propósitos, alguém que tem poder suficiente para simplesmente, com o proclamar do seu nome, derrubar todos os seus inimigos. Nós precisamos aprender a olhar para Jesus dessa maneira, porque é assim que ele está sendo revelado para nós. Jesus não é apenas um mestre, um profeta. Jesus não é apenas um homem iluminado. Ele nunca foi nada disso. Jesus é o próprio Deus, que tem poder o suficiente para, mesmo naquele lugar, no jardim do sofrimento, o jardim do Getsemane, derrubar aqueles que vêm até ele para prendê-lo apenas com o seu próprio nome. E se Jesus tem esse poder, quem pode impedi-lo? A gente não vê Paulo dizendo isso? Agindo Deus, quem o impedirá? Nesse mesmo texto, melhor, em outro texto, Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora sim, nesse mesmo texto, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E ele continua: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque Jesus é esse Deus poderoso que abre a boca e derruba os nossos inimigos. Jesus é esse Deus poderoso que, quando fala, faz com que a vida esteja em nós. Jesus é esse Deus poderoso que ninguém pode deter, nem mesmo a morte. E nós precisamos, meus irmãos, retomar a consciência de que quando nós estamos diante de Jesus, nós estamos diante desse Deus poderoso, que armas não podem impedi-lo, que uma cruz não pode pará-lo, que uma doença não pode humilhá-lo, que a morte não pode vencê-lo. E a gente precisa crer nisso para ontem. Porque essa é a base da nossa fé. O poder de Jesus é a base da nossa fé. Agora, é interessante a gente aprender também o que é que Jesus faz com esse poder, porque ele pergunta de novo, depois de derrubar os seus perseguidores com o simples proclamar do seu nome: a quem vocês procuram? E eles respondem a mesma coisa: a Jesus, o Nazareno. E depois de demonstrar o seu poder, o que Jesus faz a Judas e aos seus? Eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão procurando a mim, me levem. Porque Jesus, com seu poder, poderia matar todos os guardas, estalar os dedos e subir aos céus.
Jesus, com o seu poder, poderia simplesmente estalar os dedos, não matar todos os guardas, afinal de contas a gente pode imaginar que ele é amor e ele quer transformar a intenção dos guardas, mudá-los de fato, convertê-los e fazer com que eles se tornassem discípulos seus. Jesus poderia fazer tudo isso, mas o que é que Jesus faz com o seu poder? Ele se entrega pelos seus, para que se cumprisse aquela promessa que ele havia feito, de que aqueles que ele recebeu do Pai não seriam tomados por ninguém. Isso faz a gente lembrar algum texto do Evangelho de João? João capítulo 10, versículo 18, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e no 18 ele diz o seguinte, por isso o Pai me ama, ou melhor dizendo, é isso mesmo, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Porque tendo o poder para derrubar os seus inimigos, Jesus resolve, com autoridade, entregar-se a eles, por amor a mim e a você. Tendo o poder de, com uma palavra, fugir da cruz, Jesus escolhe ser crucificado, para que nenhum dos seus se perca, para que eu não me perdesse, para que você não se perdesse, para que no dia da adversidade nós pudéssemos entrar no curral onde nós somos ovelhas do bom pastor e nos escondermos lá, para que nós pudéssemos ser ajuntados como povo de Deus, tendo autoridade para derrotar os seus inimigos com uma só palavra. Jesus usa essa autoridade para se entregar e ser morto por eles. Isso me leva a pensar algumas coisas. É claro que nós não somos Jesus e nós dificilmente seremos perfeitamente como Ele é. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Se você tem alguma autoridade aqui dentro da igreja, como líder de algum ministério, presbítero, diácono, se você é presbítero em disponibilidade, se você exerce alguma função, para que é que você usa o seu poder? Para exigir ou para entregar? Para demandar que os outros façam? Ou para fazer você como um exemplo de entrega e abnegação? Porque o nosso exemplo, meus irmãos, é Jesus Cristo. E tendo todo o poder, Jesus se entregou, sem ter nada como contrapartida. Você entende isso? Importante a gente entender isso. Agora, eu não preciso aplicar isso somente aos líderes da igreja, eu posso aplicar isso também aos maridos dessa igreja. A Bíblia diz que nós somos a autoridade do nosso lar. Por mais que lá fora eles tentem desfazer essa verdade, a Bíblia continua afirmando que nós somos o cabeça da casa. E aqui está o X da questão. É por isso que muitas vezes o mundo não consegue entender o poder disso. O que é que nós temos feito com a autoridade que o próprio Deus nos deu dentro das nossas casas? Nós temos usado essa autoridade para exigir que as nossas esposas nos sirvam, para exigir que os nossos filhos nos obedeçam, para exigir que as coisas aconteçam do nosso jeito, afinal de contas nós somos o homem da casa, ou nós temos usado essa autoridade para entregar a nossa vida, para que os nossos filhos e a nossa esposa estejam cada vez mais próximos de Jesus? Deixa eu te fazer uma pergunta para tornar isso ainda mais prático. Se alguém tem que se dar mal na sua casa, quem é que se dá mal? Se chegou visita, vocês tinham uma carne contadinha e alguém vai ter que ficar sem o bife. Quem é que fica sem o bife? Porque esse papo de que é o homem quem tem que tirar a comida primeiro, porque afinal de contas ele vai trabalhar depois, e a lida é dura, já está passando. Já está passando. Já devia ter passado. Esse papo de que homem não lava a louça, esse papo de que homem não ajuda em casa. O seu Leonel já ensinou para a gente que homem lava a louça com certeza. Amém, dona Zefa? Amém. Exatamente. Aqui, ó, para o senhor ver. Engraçadinho.
Porque a gente precisa entender que a autoridade do cristão não é feita para a gente exigir das nossas esposas que elas nos sirvam, mas ela nos é dada para que a gente se entregue como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que você tem tratado sua esposa, meu irmão? Ela não vai dar nada que você não tenha plantado antes. Se você não plantar, regar e cuidar, não vai sair nada dali não. Você só vai conseguir amargurar o coração do seu esposo, porque você está usando a autoridade que Deus te deu para exigir alguma coisa, quando você divide usar a autoridade que Deus te deu para servi-la, para se entregar, para conduzi-la à presença de Cristo. Como é que vocês, como casal, têm tratado os filhos que vocês têm? Como é que vocês têm usado a autoridade que Deus deu a vocês com os filhos de vocês? Para exigir ou para entregar? Para servir ou para ser servido? Quando você erra, você pede perdão? Ou você é bom demais para reconhecer os seus erros? Quando você passa do ponto, você é capaz de chegar no seu filho e dizer, olha, perdão porque o papai errou, perdão porque a mamãe errou, ou você cria ele sabendo que o que você fala é a palavra final e ponto. Você o corrige na hora certa ou só quando você está irritado demais e cansado de tudo isso? Porque a autoridade que nós recebemos de Deus para criar filhos, para casar e administrar nossa casa como homens, para liderar aqui na igreja, ela é a autoridade que reflete a autoridade de Jesus, o poder que se entrega. Aquele que pode escapar da cruz, no caso de Cristo, mas resolve se doar, para que nenhum dos seus se perca. Entende? Esse é o nosso Rei Jesus. E é diante dele que Pedro está. E agora, quando Pedro está diante dele, ele vê o mestre sendo preso. Os versos 10 e 11. A gente descobre que não é só Judas que tem uma arma. Eu já disse isso para você, né? Pedro também tem uma espada. E o que é que Pedro faz? Ele saca a espada e usa da força para impedir Jesus de se entregar. Ufa, pensei que era um ladrão. Nada contra, nada contra. Muito obrigado. E estava quietinho aqui, vocês olharam. Deve ser água. Mas vocês olharam de novo e falaram assim, opa, não é água, né? Volta para cá. Como é que Pedro reage à entrega voluntária de Jesus? Com força desproporcional, com violência. Ele pega uma espada e corta a orelha do maluco. Perceba, Jesus já tinha se entregado, Pedro já tinha ouvido Jesus se entregar. Sou eu, pode me levar para que nenhum dos meus se perca. Mas Pedro pega a espada, corta a orelha do maluco e assim ele faz. Mais uma vez, a gente tem as armas para mostrar que apesar de Jesus estar sem nada nas mãos, ele é o poderoso. Porque o que Jesus diz? Versículo 11, guarda essa espada, Pedro. E aqui, crianças, a gente tem a segunda participação de vocês. Porque lá na segunda página eu mostrei para vocês que em João, Jesus diz assim, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Mas que lá em Marcos, Jesus fala assim, Abba, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. A pergunta que eu fiz para as crianças, agora eu vou fazer para todo mundo, qual é a diferença? Lá em Marcos, Jesus está suplicando, Senhor, salva-me. Senhor, a minha alma está aflita até o fim. Ali, Marcos decidiu mostrar o sofrimento e a humanidade de Cristo. Aqui, Marcos decidiu mostrar a autoridade e a decisão clara que Cristo tomou. Aqui Jesus não está sofrendo para se entregar. Aqui Jesus não está
triste porque tem que morrer. Aqui Jesus está certo da sua missão. Ele pergunta: por acaso não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Guarda a arma, Pedro, porque o que eu estou para viver é o que o Pai quer que eu viva, e o que eu quero viver é o que o Pai quer que eu viva. Aqui a gente já começa a diferenciação entre Jesus e Pedro, porque Jesus não tem uma espada, mas Pedro tem uma espada. Mas, por outro lado, Pedro não tem autoridade, enquanto Jesus tem toda a autoridade novamente. E quando ele diz: Pedro, guarda a arma, Pedro, guarda a arma. E logo em seguida, quando ele diz: eu vou me entregar na cruz, Pedro se retira. Porque ninguém pode impedir Jesus na sua autoridade, nem mesmo Pedro. O texto que nós lemos agora nos diz que Jesus é levado até a casa de Anás, o sumo sacerdote, e ali ele é julgado. Mas antes do julgamento começar, no verso de número 15, Pedro entra em cena mais uma vez, e o texto diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste, com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também não é um dos seus discípulos, ou um dos discípulos deste homem? E ele respondeu, aqui está dito: não sou. Quer que eu te diga como é que está no grego? É simples, curto e grosso. Não sou. Isso te lembra alguma coisa? A gente leu. Quando perguntaram para Jesus, ou melhor, quando Jesus perguntou: a quem vocês procuram? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: eu sou. E quando perguntaram para Pedro: você não é um dos discípulos de Jesus? Ele respondeu: não sou. Se a gente continua lendo o texto, a gente vai ver agora no verso 25, mais uma vez, agora Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se diante de uma fogueira. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? E ele negou e disse: não sou. Por quantas vezes Jesus perguntou: quem vocês procuram? 2 vezes. E quantas vezes Jesus respondeu: eu sou? 2. Quantas vezes Pedro respondeu: não sou? 2. E aí em seguida, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquela mulher, daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? E de novo Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. É importante a gente entender, eu estou enfatizando um negócio que é literário, é textual, mas é importante a gente perceber que o autor está fazendo um paralelo. Jesus disse por 2 vezes: eu sou, e Pedro disse por 2 vezes: não sou. É claro que ele negou por 3 vezes, e o galo cantou após a 3ª vez, mas aqui, o que Pedro está fazendo é o contrário do que Jesus está fazendo por ele. Enquanto Jesus está se entregando, Pedro está se escondendo. Enquanto Jesus está usando toda a autoridade para se doar, para que nenhum dos seus se perca, Pedro está saindo de fininho para que ele não leve a pior. Parece com alguém que você conhece? Vou melhorar minha pergunta. Se parece com um espelho? A gente é assim. A gente pensa primeiro na gente, depois em Jesus. A gente pensa primeiro na gente, depois na nossa família, depois no nosso cachorro, depois em Jesus. Isso é triste, mas é a verdade. Ai, pastor, como que o senhor é bravo? Não. Assim, às vezes a gente não vai na igreja porque o nosso cachorro está doente. É um negócio que às vezes não dá para entender muito bem. Eu estou viajando na maionese, é claro que não estou pensando em nenhum caso específico, mas a gente às vezes ama tanto os nossos bichinhos que a gente ama eles na prática, de uma maneira mais exaltada do que é o próprio Cristo. E a gente quer sair de fininho para a gente não se dar mal, enquanto o nosso Mestre Jesus está ali se entregando voluntariamente por cada um de nós. Onde está a frustração aqui nesse texto? Você lembra do capítulo 13, o finalzinho do capítulo 13, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, e agora Pedro está ali para Jesus dizendo o seguinte, verso 36 do capítulo 13. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor,
para onde vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Então Pedro diz: Senhor, por que não posso segui-lo agora? E perceba, darei a minha própria vida pelo Senhor. Então Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro está diante de um espelho, frustrado, vendo o seu amor por Jesus se esvair, vendo aquela confiança do capítulo 13 escapar por entre as suas mãos. Ele era aquele que tinha dito a Jesus: Senhor, por você eu vou dar a minha própria vida. Mas na hora do vamos ver, ele foi capaz de dizer apenas: não sou, não sou, e negar uma terceira vez. Jesus é aquele que diz: eu sou, e se entrega pelos seus, enquanto Pedro é aquele que diz: não sou, e sai de fininho para se esconder nas trevas dos seus pecados. E você há de convir comigo, para a gente terminar o sermão, que nós somos muito mais parecidos com Pedro do que com Jesus. Você há de convir comigo que na hora do vamos ver, ao invés de se entregar e servir, a gente diz: não sou, e sai correndo. Ao invés de se comprometer para sermos iguais a Jesus e abandonarmos os nossos pecados, a gente diz: não sou um discípulo de Cristo, e dá no pé. E aí você pode dizer: mas pastor, então não tem jeito para mim. Como a gente vai continuar a história de Pedro, eu prefiro ver esse capítulo como de uma visão diferente, porque eu queria olhar para esse capítulo como uma experiência de frustração, e eu vou explicar isso para a gente terminar. Às vezes, a gente acha que a gente é muita coisa, capaz de muita coisa, que a gente sabe muita coisa, e que a gente pode sozinho enfrentar muita coisa. Olha o que Pedro disse para Jesus no capítulo 13: pelo Senhor eu darei a minha própria vida. Pedro estava redondamente enganado. Pedro se achava pronto para seguir Jesus por onde quer que ele estivesse ou fosse. No entanto, Pedro estava redondamente enganado. E não fosse esta experiência de frustração, não fosse Deus permitir que Pedro negasse a Cristo por 3 vezes, como se estivesse sendo colocado diante de um espelho, não fosse Deus permitir Pedro chegar no fundo do poço da sua arrogância, da sua autojustificação, achando que ele mesmo poderia sustentar os discípulos na ausência do mestre, achando que ele mesmo poderia entregar a sua própria vida por aquele que entregaria a vida por ele. Se ele aqui não se frustrasse, ele não poderia ser transformado no capítulo número 21. O que eu quero que a gente saia daqui pensando é que a gente ainda vai se frustrar muito na caminhada com Jesus. A gente ainda vai descobrir o quanto a gente é fraco de verdade. Você acha que você já sabe o quanto você é fraco, você ainda não sabe. Você acha que você sabe quais são os seus pecados e quanto você é falho, mas você ainda não entendeu o tamanho das suas fraquezas, você não entendeu. E se você acha que você é forte, cuidado, porque você está redondamente enganado. Se você é desses que diz: Senhor, por você eu darei a minha própria vida, num ímpeto de empolgação, cuidado, porque isto não é verdade. Pastor, mas o senhor não me conhece, o senhor não pode falar assim a meu respeito. Biblicamente eu posso, porque eu estou querendo te mostrar que Deus conhece a nossa natureza e sabe que nós somos pó. Eu estou querendo te mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e que quando nós somos fracos é então que somos fortes. Então pode ser que você tenha entrado por aqui dizendo: pastor, o senhor não sabe, a luta está grande, mas eu vou dar conta. Não vai. Desculpa te dar essa informação. Ser o portador das más notícias, você não vai dar conta.
Do jeito que você está pensando que você vai dar conta, você não vai dar conta. Pastor, o curso está difícil, mas eu vou terminar. O senhor vai ver, eu vou me esforçar, vai sair. Talvez não vá. Pastor, olha só, eu estou lutando contra os meus pecados e eu vou vencer, não em nome de Jesus, mas porque, olha só, eu já mudei meus hábitos, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu vou vencer. Talvez você não vença do jeito que você está pensando. E a gente precisa dessas experiências de frustração para que nós sejamos, então, conduzidos à verdadeira vida cristã. Porque a vida cristã verdadeira não diz respeito a quem nós somos, mas diz respeito a quem Jesus é. Entre o eu sou e o não sou, quem é que sustenta a vida de Pedro? Quem? Jesus. Porque naquele momento, no fundo do poço, Pedro vai se esconder. E não fosse Jesus ressuscitar e ir ao encontro dele no capítulo 21, ele não teria forças para sair do poço onde ele se encontrava. Ele não consegue compreender a ressurreição. Ele não consegue entender por si mesmo tudo aquilo que está acontecendo. Ele vai ter que ser confrontado por Jesus. E perceba, lá no capítulo 21, por quantas vezes Jesus vai perguntar a ele se ele o amava? 3 vezes. A mesma quantidade de vezes que Jesus foi negado por Pedro. Nós precisamos aprender o valor da frustração. Com isso eu não estou ensinando para vocês que Deus quer que a gente erre, tá bom? Porque Deus não quer. O pecado continua sendo pecado e ele continua sendo errado diante das Escrituras, tá bom? Deus, eu também não posso dizer que está tudo bem quando a gente se apavora diante das dificuldades. Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é que pela nossa falta de fé, pela nossa imaturidade, pelo que falta para nós caminharmos no caminho da santificação, desculpa a redundância aqui, né? E progredirmos no caminho da santificação, é certo que nós falharemos. Você me entendeu? É certo. É certo que uma hora ou outra nós vamos errar. Não porque Deus deixou de ser bom, mas porque nós continuamos sendo pecadores. E essa experiência de frustração diante dos nossos erros é importante. Porque quando nós descobrimos quem nós não somos, quando nós descobrimos o que nós não somos capazes de fazer, quando nós vemos as nossas forças se esvaindo das nossas mãos, então é nesse momento que nós somos de uma maneira graciosa levados à presença de Deus, onde nós somos amados, perdoados, acolhidos e transformados. Pastor, mas onde é que está isso nas Escrituras? Eu vou te mostrar 2 textos, você vai entender isso muito bem. Quando João Batista, no capítulo 3 de João, versículo 30, fala a respeito de Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Logo em seguida ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua, porque eu não sou, ele é. Eu não sou o Cordeiro, eu não sou o profeta, eu não sou o Messias, mas ele é. Gálatas 2, 19 e 20, Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você entende o que Paulo está dizendo aqui? A sua frustração com o espinho na carne provavelmente o levou a entender que ele não é capaz de sustentar a sua vida diante da lei. Ele não é capaz de cumprir a lei por inteiro. Ele não é capaz de agradar a Deus por si mesmo. Essa é a ideia de Paulo. E é por isso que ele está dizendo que ele, mediante a própria lei, morreu. A lei o condenou à morte. Ele não é. Assim como eu não sou. Assim como você não é. Você não é o crente ideal, você não é o marido ideal, você não é o exemplo para as pessoas, você não é o líder perfeito, você nunca vai ser. E enquanto nós trouxermos essa
como chama isso? Essa exigência legalista para cima de nós, nós sofreremos e faremos outros sofrerem. Mas é quando nós, com graça, dizemos: olha, eu não sou isso tudo que vocês estão pensando. Olha só as minhas falhas, olha só os meus erros, olha só os meus medos, as minhas angústias, olha como eu também sofro. Perceba, vem andar comigo e perceber como eu também tenho as minhas dificuldades dentro da minha casa, dentro com os meus filhos, no meu casamento. Olha como eu também tenho a dificuldade em perdoar um ao outro. Eu também falho. Enquanto nós não entendermos que essas frustrações servem para nos ensinar tudo isso, que nós precisamos morrer para a lei porque não somos capazes de cumpri-la, nós não experimentaremos a vida de Cristo em nós. Você me entende agora? É disso que eu estou falando. Eu não estou falando apenas do valor da frustração, eu estou falando do valor da frustração que nos conduz a Cristo. Todas as vezes que nós entendemos o quanto nós somos falhos e vamos para Cristo. Todas as vezes que nós falhamos com a nossa esposa, com o nosso esposo e dizemos: meu amor, eu não vou conseguir acertar, eu preciso que você ore por mim, porque sem a sua oração, sem a presença de Cristo, sem a graça de Jesus, eu vou continuar falhando. Todas as vezes que muitas vezes aqui dentro da igreja nós erramos, e ao invés de dizer: eu não cometo erro, a gente vai dizer: olha, meus irmãos, vocês me perdoem porque eu sou falho. Eu sou fraco, às vezes eu meto os pés pela mão, e se não for a graça de Deus sobre mim, eu não consigo. E isso vai mudar completamente a maneira como nós olhamos para nós mesmos. Porque, como o próprio texto de Gálatas diz, diante da verdade, dos nossos erros, dos nossos pecados, e da nossa incapacidade de cumprir a lei, nós morremos para que Cristo viva em nós. A única esperança para sermos bons cristãos é morrermos para que Cristo viva em nós. A única esperança para sermos bons maridos é morrermos para que Cristo viva em nós. A única esperança para sermos boas esposas é morrermos para que Cristo viva em nós. Para sermos bons pais, para sermos bons filhos, para sermos bons líderes da igreja de Jesus Cristo, é morrermos para que Cristo viva em nós. E talvez, meu irmão, essa frustração pela qual você tem passado agora, que revela a sua incapacidade de cumprir a lei, de demonstrar confiança no cuidado de Deus, de demonstrar a sua fé que não falha, esteja sendo usada nessa noite como instrumento de Deus para mostrar que ou você morre para que Cristo viva, ou você vai continuar morto na sua própria justiça. A minha oração é para que a gente saia daqui com a certeza de que nós somos muito mais parecidos com Pedro do que com Jesus. E que se não morrermos para nós mesmos, Cristo nunca será em nós. Porque nós nunca seremos por nós mesmos, como Cristo Jesus. Você não é. A pergunta dessa noite é: você já descobriu isso? Lembra das perguntas que eu estava fazendo? A minha pergunta essa noite é: será que você já descobriu que você não é nada? Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé. Senhor, nós te louvamos porque nós estamos diante daquele que é, que era e que há de vir. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que nos comprou em Cristo Jesus, nos libertou e nos resgatou da escuridão. Nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o todo-poderoso Deus das nossas vidas. E nessa noite, Deus, nós queremos, diante da sua grandeza, confessar a nossa nulidade, a nossa fraqueza, o quanto nós somos débeis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos pecadores, para usarmos as palavras de Pedro, o quanto muitas vezes nós não somos aquilo que deveríamos ser. Oh Pai, obrigado, porque a sua palavra hoje é como um espelho para nós, porque nós somos, Pai, colocados diante da sua palavra, que nos mostra realmente quem nós somos, que nos compara com Pedro, e que nos declara incapazes, Deus,
de cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, em nome de Jesus, promova nos nossos corações a certeza de que nós precisamos de Ti, a dependência da obra de Cristo Jesus para estarmos em pé. Promova em nossos corações a convicção de que sem Cristo Jesus, aquele que era e que há de vir, nós estamos perdidos e perdidamente mortos nos nossos delitos e pecados. Pai, que as dificuldades pelas quais nós passamos e temos passado sirvam não apenas para revelar as nossas debilidades, mas também para revelar a sua graça e a sua glória. Sirvam, Deus, para demonstrar o seu poder e a sua natureza de amor. E que em tudo isso, Deus, que nós temos experimentado as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas angústias e ansiedades, os nossos pecados, em todas essas coisas nós sejamos conduzidos pelo Teu Espírito à presença santa do Deus que nos ergue, nos limpa, nos lava, nos protege, nos restaura, nos faz fortes e nos habilita para toda boa obra. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Você pode sentar, por favor. Tem 3 avisos rápidos, mas importantes, e eu gostaria da sua atenção. O primeiro deles é que no próximo sábado nós temos o nosso encontro de casais. Se você deseja participar, lá atrás eu tenho uma prancheta com uma folha para você escrever o seu nome. Alguns detalhes importantes. Está aqui, né? Depois a gente pode colocar isso no grupo, mas presta atenção. Qual é o valor do encontro de casais? R$ 130 por casal. O que isso contempla? O jantar e a palestra. A palestra é de graça, mas o jantar que nós vamos ter, tá bom? Pastor, eu não tenho todo o dinheiro para participar. Como a gente sempre disse, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. O Dioclésio faz o cheque e você pode ir. Já falou que pode, então está resolvido. Brincadeiras à parte, é só você sinalizar, olha, pastor, eu tenho metade do dinheiro, pastor, só tenho isso aqui, pastor, não tenho nada. Tá tudo bem, se você deseja ir, isso é o suficiente, tá bom? Então, a gente com bom senso vai caminhar sempre nesse sentido. R$ 130 para o jantar, para a palestra, nós vamos fazer junto com a Igreja Presbiteriana lá de Bragança Paulista. O pastor Kleber vem fazer a preleção e traz os membros da igreja dele. Os filhos podem ir, porque nós vamos ter quem cuide das nossas crianças. Se você não conhece ainda o Julubi, é uma pousada muito bonita, que a gente sempre usa para fazer esses encontros, e lá tem espaço e coisas para os nossos filhos fazerem também. Então, a gente pode ir tranquilo, sabendo que os nossos filhos vão ser bem cuidados, tá bom? Faltou alguma informação aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre o encontro de casais? Horário, 19h, tá bom? E depois, quem quiser ir, só colocar o nome para mim lá na lista que está lá no fundo e vai fazer o acerto lá no lugar, tá bom? Não passa nada pela gente, é tudo com a pousada, tá? Segundo aviso importante, eu estou fazendo agora em ordem cronológica. Então, sábado, dia 13, encontro de casais. Na quinta-feira, dia 18, a gente retoma o ensaio das crianças, certo? E também temos uma novidade. Eu falei para vocês que lá no fim do culto, quem está frustrado porque não sabe cantar, teria uma notícia boa, né? A gente vai começar, a partir do dia 18 de abril, às 6h45 aqui na igreja. Então, 45 minutos antes do estudo bíblico, uma aula de canto. Para quem que é a aula de canto, pastor? Para quem gostaria de aprender a cantar. Mas
quem é que faz? E quem é que pode fazer? Qualquer um da nossa igreja que gostaria de aprender a cantar. Ah, mas eu preciso cantar no coral ou no louvor? Por enquanto não, né, Cássio? Se você quer só aprender a cantar, por enquanto você pode só vir aprender a cantar, ver se você consegue, se o negócio desenvolve. E quem vai ser o professor? Não vou ser eu, graças a Deus, né? Mas o Cássio é o nosso professor, tá bom? Se você tem percebido, o Cássio tem assumido essa questão do coral infantil, e ele também agora se colocou à disposição para que nós nos preparemos sempre cada vez mais e melhor para louvar a Deus. Então, a partir da quinta-feira do dia 18, dali em diante, em tese, toda quinta-feira, quando o Cássio não puder, ele avisa, nós teremos às 18h45 aula de canto aqui na igreja. Onde vai ser? No templo, para a gente poder usar o piano. Tá bom? Terceiro aviso muito importante. No dia 20 de abril, ainda, às 12 horas, certo, Ricardo? Às 12? Lá na casa do William e da Aline, nós teremos os churrascos dos nossos homens. Se você vai, custa R$30 por pessoa. Você precisa procurar o Ricardo e dar o nome para ele. É um churrasco que está sendo promovido pela UPH da igreja, que é a União Presbiteriana de Homens, para todos os homens da igreja. Então, isso significa que não é para só o PH participar. Todos os homens que quiserem estão convidados. E como pastor, deixa eu dizer, eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos. Tá bom? Se você puder, eu estou te pedindo, por favor, para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa conhecer melhor a UPH da nossa igreja. Não quer dizer que você vai para participar da UPH, quer dizer que você vai para ter comunhão com os homens da sua igreja. Tá bom? E é importante a sua presença. Último aviso, dia 1º de maio, que a gente comemora o dia da família presbiteriana. Nós estamos preparando um encontro super especial. Vai ser na quarta-feira esse ano. Então, no meio da semana tem o feriado. A gente acredita que a gente vai aproveitar desse feriado de alguma maneira. Então, a gente alugou lá a Toca do Cupim, o mesmo lugar que a gente fez o nosso evento no ano passado, para a gente poder passar o dia e comemorar a presença de Deus no nosso meio, como famílias da igreja, como igreja de Jesus, dia 1º de maio. Então, guarda essa data. Eu não vou ficar aqui te dando informações que você vai esquecer agora, mas daqui a pouco a gente vai começar a pegar o nome, trazendo inclusive valores e tudo mais, para que você possa participar. Dia 1º de maio, lá na Toca do Cupim, o dia da família presbiteriana, comemorado pela nossa igreja. Tá bom? É isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu tinha prometido uma coisa que minha cabeça me fez esquecer. Eu devia ter anotado, perdão. Mas eu acho que os irmãos se lembram daquele dia em que nós recebemos aqui as crianças do Vinde Meninos, num domingo de manhã, na escola dominical. A gente ficou encantado com a beleza da apresentação delas, né? Aqueles gatos miando aqui, entre outras coisas tão bonitinhas que eles fizeram para nós. E agora, nesse fim de semana, quinta-feira, eles vão viajar para Foz do Iguaçu para se apresentarem num congresso, num festival de música da Tríplice Fronteira. Então, ali, Brasil, Paraguai e Argentina. Tem uma rotatividade de gente muito grande, e as crianças vão para falar e para cantar o Evangelho. Não sei se você se lembra, mas quando eles vieram aqui, foi isso que eles fizeram. Então, eu gostaria de orar pelo Cássio, pela Eliana e pelas crianças que vão com eles, para que Deus os abençoe, né? E, meus irmãos, a gente tem tipos de missionários, né? A gente tem os missionários que, como o pastor Gessé e a dona Yolanda, que aqui hoje estão, vão e ficam por um tempo bem grande, né? E depois voltam no fim do ministério para abençoar outros que estão indo de novo. É o caso do pastor Gessé e da dona Yolanda. Mas existem missionários como nós que vamos todos os dias, né? E aí nós fazemos discípulos por onde nós vamos. E alguns são usados por Deus para serem levados para outros lugares, pontualmente, para pregar o Evangelho, cantar o Evangelho. E é nesse sentido que nós vamos orar pelo Cássio, pela Eliana e pelos meninos do Vinde Meninos, né? É um ministério lá do Palavra da Vida, que é mantido por missionários e que tem essa visão missionária. E o Cássio, há 7 anos? 8? 8, né? 8 anos tem servido aquelas crianças. E nessa semana ele vai ter essa oportunidade de levá-los até lá. Então, pastor Gessé, vem cá. O senhor vai orar por eles. E eu queria chamar o Cássio e a Eliana também, para que a gente possa abençoá-los e enviá-los nesse sentido. Obrigado. E depois que o pastor Gessé
terminar a oração, eu espero você à porta para cumprimentar. Que bênção, né? Antes de orar, eu queria contar uma história, rapidinho. Olhando para o Ministério Infantil, né? Às vezes a gente menospreza muito isso. Na África do Sul, nós tivemos a experiência de participar de um processo de revitalização de uma igreja. E eu lembro que um irmão, velhinho, a igreja morrendo, não havia uma criança na igreja, e esse senhor, um presbítero, um dia se colocou de pé e orou uma oração angustiada, chorando. Estou falando de um velhinho, 80 e poucos anos. Meses depois, ele foi recolhido para a casa de repouso. Mas a oração dele é que Deus trouxesse crianças para a igreja, porque todos estavam morrendo, e nós já não temos mais crianças correndo, crianças chorando. Para algumas pessoas isso incomoda, né? E a oração dele é que Deus fizesse isso naquela igreja. Alguns anos depois, ele já não frequentava mais a igreja, e a igreja estava repleta de crianças. Deus respondeu àquela oração angustiante de um velhinho que cresceu ouvindo crianças fazendo barulho e agora sentia essa falta. Que Deus cerque a vida de vocês de crianças fazendo barulho, para que a glória do seu nome seja vista onde vocês andarem com essas crianças. Vamos orar. Deus amado, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome, porque na tua providência o Senhor levanta pessoas como esses amados irmãos que se dedicam em preparar crianças para exaltar o teu nome. A tua palavra nos diz que delas sai o perfeito louvor. E oramos pedindo que nesta viagem, especificamente ali na Tríplice Fronteira, onde há um fluxo tão grande de até muçulmanos, gente que não tem nenhuma convicção em relação à fé cristã e até avesso à fé cristã, Deus, que seja uma oportunidade para essas crianças dizerem para essas pessoas com quem eles encontrarem, aonde se apresentarem a glória de Jesus. Oramos pedindo que abençoe esses irmãos que têm essa responsabilidade tão grande em suas mãos. Guarde-os na viagem, protege-os, ó Deus. Livra-os de qualquer embaraço, acidentes ou coisa dessa natureza. Pedimos que o Senhor guarde, portanto, os teus filhos e use esses amados irmãos como instrumentos em tuas mãos, para que a tua glória seja vista por meio dessas crianças. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Eu espero os irmãos à porta para cumprimentá-los.